Fala pessoas, dia 26/8, terça-feira, mais um dia de notícias. Ontem teve vídeo exclusivo de quase 2 horas e hoje vamos falar, começando da esquerda, na América Latina, que está preocupada, acuada, está fazendo algumas movimentações estranhas, né? Aparentemente desespero, mas a gente vai fazer toda a leitura aqui, como sempre, bem completa, tá? Lembrando, para ajudar o canal, o link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. E vamos em frente, porque o Maduro está preocupado. Maduro acusa a Casa Branca de buscar mudança de regime de maneira terrorista, né? Então, os Estados Unidos chama Maduro de terrorista, mas não, agora o Maduro chama os Estados Unidos de terrorista, né? E ele tem feito o quê? Ele obrigou pequenos barcos de pesca a fazer uma marcha marítima para intimar os Estados Unidos, olha só, para botar aquele medo. Não só isso, também um alistamento miliciano de pessoas normais, pessoas comuns, até de idade, vamos dizer assim, povão mesmo, indo para tentar defender a Venezuela. Então tá chamando um monte de gente aí. Algumas pessoas até parecem menor de idade, idosos, não interessa, só para dar esse medo. E Venezuela também mobiliza 15 mil militares na fronteira com a Colômbia para conter o narcotráfico, sendo que os Estados Unidos fala que o próprio Maduro está envolvido nessas coisas, né? E vamos falar um pouco que o Trump defende que emissoras percam licença de transmissão, né? Repara, a gente vê a Venezuela acuada porque chegou destroyers lá, né? Chegou um monte de embarcação que já supera a força armada da Venezuela e o Donald Trump não está parando, ele está sufocando a esquerda pelo mundo, também nos Estados Unidos. Por exemplo, emissoras norte-americanas ABC e NBC News deveriam perder suas licenças por cobertura injusta de republicanos ou conservadores. Ou seja, eles faziam fake news, que essa palavra foi criada pelo Trump praticamente, ele falando que essas emissoras não deveriam, né, fazer o que estão fazendo e deveriam perder a licença de transmissão. Mais uma forma de sufocar. E ele voltou a ameaçar a China com tarifa de 200% se não exportar imãs de terras raras. Está pressionando de novo a China. Já tinha vencido o primeiro embate, ele quer mais um. Trump abre investigação para aplicar tarifas a móveis nos Estados Unidos, mais tarifas para proteger aí, né, os Estados Unidos, o comércio interno dos Estados Unidos. Ele também impõe prisão de 1 ano para quem queimar a bandeira dos Estados Unidos, uma coisa que o pessoal estava fazendo aqui no Brasil, né? Aqui não vai dar nada, mas lá no país dele, agora se você queimar, ele falou, é 1 ano de prisão e não tem recurso, não, você vai ficar 1 ano preso, tá? Tem que respeitar o país. Ele diz, não sou ditador, sou um homem de muito bom senso. E não só isso, a gente vê as movimentações em relação à China, a Intel tinha lá um funcionário, na verdade, alguém de alto cargo da China na Intel. Ele fez o quê? Agora, em acordo histórico, o governo Trump compra 10% de participação da Intel, que ele está de olho em todas as empresas e tecnologia que podem ajudar a China, tá? E a China, no meio de tudo isso, que seria a esperança do Brasil, admite ampliar compra de soja dos Estados Unidos e liga alerta no Brasil, porque o Brasil falou, mas não estava do nosso lado, o que está acontecendo com a China, né? Tem gente que fala assim, não, a gente prefere a China do que os Estados Unidos. Pode ser que do nada eles vão lá e vão simplesmente comprar dos Estados Unidos, ou se tiver um negócio melhor, um negócio da China, eles vão para os Estados Unidos. E olha só, o PT diz que Trump pretende derrotar Lula em 2026 e que o governo americano usará redes e IA em ofensiva. Mais uma vez vamos falar das redes, do controle das redes, e agora a IA entra no jogo e, claro, atacando. Tanto que o PT e o governo Lula contratam escritório de advocacia nos Estados Unidos para tentar reverter sanções de Trump. Ou seja, eles vão tentar, lá nos Estados Unidos, bater de frente com o Trump. Só que aí tem um grande problema, que nos Estados Unidos o Supremo está do lado do Trump. E aí, como é que fica? Claro que eu acho que tudo isso aqui é um movimento mais midiático. Ele sabe que não dá certo. Ou realmente é um desespero, porque isso aqui vai gastar dinheiro à toa. Apesar que é dinheiro nosso, né? Para eles não tem problema. Não só os Estados Unidos, como o governo de Israel retira indicação para embaixador no Brasil, já percebeu a situação. Israel, que é muito parceiraço dos Estados Unidos, já está pulando fora. E PT acusa Trump de ameaça à soberania brasileira e cita tropas militares da Venezuela. Ou seja, o Brasil já está sentindo a pressão lá na Venezuela. Pressionou lá, o pessoal sente aqui porque são parceiros. PT convoca ato nacional em defesa da soberania para o 7 de setembro, para rivalizar com a direita muito provavelmente, e também para falar da soberania. Agora são todos soberanos, né?
Claro que a ajuda não para. Como eu falei, esse vídeo aqui é para mostrar o quanto da pressão que a esquerda está sofrendo e eles estão se unindo. Já falei isso aqui sobre o filho dos Soros. Está de novo, tentativa de Trump de desestabilizar o governo Lula. Vai sair pela culatra, diz Alex Soros, tá? Então tá na torcida, veio aqui, falou com todos os esquerdistas, tá apoiando porque os globalistas estão tendo um problema muito sério, né? Porque eles estão apoiando muito do Trump. Eles vão abraçar quem agora? Eles vão voltar a estaca zero, estão voltando para a prancheta e estão apoiando de novo, mais uma vez, os vermelhos. Quase estavam descolando. Voltaram agora a ficar unidos porque não tem muito o que fazer. Vocês vão perceber que até o final do vídeo a gente vai falar de o quanto que até o woke está caindo, tá? Como as pessoas estão mais livres nos Estados Unidos. Se depender de nós, tarifaço acaba amanhã, diz Alckmin sobre negociações com os Estados Unidos. Como a gente sempre fala, o Lula não negocia, mas o Alckmin tá lá dando a cara, né? Tá lá falando que não vai cair o mundo, né? Alckmin diz que país tem destino para café e carne. Será que tem mesmo? Aí a gente se pergunta, o Brasil está sofrendo muito, não só nessa questão de tarifas, também com a questão dos bancos. A Haddad diz que a ofensiva dos Estados Unidos é para livrar a cara dos golpistas, Brasil não será quintal. E eles, tipo assim, estão pro tudo ou nada, né? Como a gente falou no Libertas Nova. É tudo ou nada, eles vão até os finalmente. Se precisar destruir o Brasil, farão, até porque muitos lá querem justamente a destruição do Brasil, porque aí fica mais fácil controlar, né? A Venezuela foi destruída ou não. Temer sugere missão de Alcolumbre e Mota aos Estados Unidos, porque o que aconteceu? Eles não estavam completamente dominados aí pela esquerda. Você vê o Hugo Mota, o tipo de pauta que ele está levantando, e o Temer sempre tentando apaziguar, mas ao mesmo tempo contra os Estados Unidos. Fala ao mesmo tempo que Lula tem que ligar para os Estados Unidos e o Alcolumbre e o Mota também tem. Só que é o que eu falo, para falar o quê? Sendo que a única solução para o Brasil, o Trump, os Estados Unidos, só vai ficar satisfeito quando a esquerda sair de vez, senão não fica. Quando a gente vê tudo isso acontecendo, você percebe que o Lula vai perdendo um pouco de aceitação, né? As pesquisas estavam agora, porque a Coerce está chamando muita atenção, dizendo que o Lula está em primeiro por causa dessas tarifas, mas não só isso, eles começam a fazer publicações como esta, prestes a completar 80 anos, Lula publica vídeo fazendo musculação. Aí tá lá fazendo a rosca Scott unilateral aqui, de uma forma meio estranha, como o Rogério diz aqui, ó, o cara rouba até na série, o outro dizendo ali, treinando igual um condenado. Lembre-se, faça todo o movimento com amplitude completa, porque o Lula para no meio da série, no meio do movimento, né? Um cara sem dente reclama Lula de foto do governo. Nem vou falar o que o Lula disse aqui, tá? Porque isso aqui pegou pesado. Ele fala um negócio desse aqui e não pega nada. Se é um cara de direita que fala isso aqui, sai preso na hora, né? Você vê como é a diferença. Mesmo ele falando essas coisas, Lula reafirma livre comércio com a Nigéria e quer país no G20. E ele diz, neste momento em que ressurge um protecionismo e unilateralismo, né? Igual o Roscoe Scott que ele estava fazendo unilateral, atacando os Estados Unidos. Então o que acontece aqui? Ele está meio que trocando os Estados Unidos pela Nigéria de certa forma, né? Fiquem calmos, temos a parceria com a Nigéria, mas a diferença de tamanho dos países é gritante, né? E olha só como tá estranhas as coisas, Cláudio Castro canta Evidências de Jantar com Alexandre de Moraes, cantando péssimo, mudando todo o tom da música. Você falou, o que tá acontecendo? Você vê o Barroso vai a show do Caetano Veloso em Brasília e é tietado, depois ele vai em terras indígenas no Vale do Javari, na Amazônia, aí você vê ele no meio dos índios aqui, você fica se perguntando o que está acontecendo, né? Por que vocês estão passeando tanto? Parece político, né? Parece alguém que está fazendo campanha, mas é que o negócio está ficando pesado, então eles estão dando uma disfarçada. O Gilmar Mendes, né, volta a defender Moraes e prega unidade no STF, né, defendendo Moraes, diz que não há abusos cometidos no STF, tá tudo tranquilo, critica a aplicação da Lei Magnitsky, defende unidade no STF. Nessa entrevista aí, teve a entrevista toda, ele só falou no final, até a moça falou, nossa, você só citou a Lei Magnitsky agora que acabou a entrevista, a gente poderia falar muito mais, te convido de novo para conversar, mas talvez ele não queira tanto, deve ser por isso que ele citou só no final, tá? Gilmar também comenta a mensagem de Bolsonaro e Eduardo, né, para não criticá-lo. E você percebe assim, ele gaguejando bastante. Na verdade, ele está nervoso em todas as entrevistas. Ele está sempre muito assim, vamos dizer, preocupado com alguma coisa. E aqui ele ficou extremamente preocupado. Muito diferente do 10 anos atrás, quando o ministro do Supremo criticava o PT. E ele criticava sem gaguejar nem nada. Muito, vamos dizer, reto e direto, falando da Lava Jato e do PT. Agora parece que ele está um pouco incomodado. E inclusive ele fez algo aqui, ó. Gilmar Mendes, PF não pode pedir dado ao COAF sem autorização judicial. Então,
Polícia Federal vê algo errado. Vai lá tentar pegar um dado da COAF. Não, tem que perguntar para os ministros primeiro. Pergunta para os ministros, ver se está tudo ok. Posso ver o que está acontecendo de errado aqui? Se o ministro falar ok, pode. Que coisa, o Brasil é lindo. 49% dos brasileiros consideram injusto a lei Magnitsky contra Moraes. Diz quem? Coeste, né? 39% só apoiam. Coeste está bem diferentinha, né? Maioria diz que Bolsonaro provocou Moraes e vê prisão como justa. Ou seja, não é que o cara é corrupto, não é que ele roubou bilhões, não. É que ele provocou. Se provocou, então merece. E aí está essa situação toda, né? Após denúncia da PGR, Moraes pede extradição de Eduardo Tagliaferro, que trabalhou junto ao Moraes e tá falando bastante coisa aí, né? Então tá indo pra cima, e não só com o Tagliaferro, aí o Bolsonaro também, com essa questão da Argentina, de asilo político. O PGR pede a Moraes reforço de policiamento no entorno da casa de Bolsonaro para evitar fuga, tá? Então já estão preparados aí caso tenha fuga. Porque é muito difícil, né, nesse momento aí. Agora, então, nem se fala. Dino determina que PF investigue 694 milhões em emendas parlamentares irregulares. Aí você vê aqui, né? Mais uma vez o Dino vai para cima do pessoal do Congresso, porque com certeza estão demonstrando que querem pular do barco. Então alguém vai pular do barco e vai lá e começa a investigar emendas. Vai ter um quebra, eu falo, é bater de cabeças em todos os lados, tá? É um vai e volta sem fim agora. Bancos rejeitam o pedido do Supremo para interceder contra a lei Magnitsky, ou seja, os bancos falaram que vão tancar. E aí a gente vai ver o que os ministros vão fazer, né? Aí a gente engloba quem? Dino, Moraes e Gilmar Mendes, né? Barroso a gente não conta muito não, por mais que é um dos que mais vocalizava. Os outros estão sumidos, estão todos sumidos. Mas isso aqui realmente vai impactar bastante, tá? Vamos ver. É essencial esse assunto aqui. É o mais importante do momento, essa questão dos bancos, tá? Porque já teve um baque muito grande com algumas declarações aí de um ministro. Você sabe qual é. Então vamos ver. Outra coisa interessante, escritor e colunista do UOL, Jefferson Tenório, tem conta desativada no Instagram e denuncia censura. Lembra que acontecia muito com o pessoal da direita? Agora não, está acontecendo com a esquerda também. O Meta está diferentinho. Segundo o Tenório, a Meta alegou que seu perfil não se enquadrava nas diretrizes da plataforma. Ou seja, não é agora só a direita que tem esses probleminhas, a esquerda também tem. Estão ficando chateados, tá? Banco do Brasil pede à AGU ação contra perfis bolsonaristas por desinformação nas redes sociais. Lembre-se, eles querem controlar as redes sociais. E o Banco do Brasil ficou chateado, porque muita gente falou que o Banco do Brasil ia ter um monte de coisa errada, etc, que eu não vou repetir, porque até o Eduardo Bolsonaro tá enrolado aí, Gustavo Gaia, Jeffrey Schichini. Então, o pessoal que falou do Banco do Brasil, né, cogitou certas movimentações do Banco do Brasil, o que aconteceria, está levando aí, está sendo, né, acionado. Ex-secretário de Dino quer taxar Big Techs em 5%, justiça fiscal. Ah, olha só, nunca escapa a palavra taxar. Acho que olha, a gente faz muitos vídeos aqui, acho que em todos, tirando alguns, 2 ou 3, a gente não falou em taxar alguma coisa que é loucura, não é? Para onde vai tanto dinheiro? Folha entra com ação contra a OpenAI por concorrência desleal e violação de direitos autorais. O que acontece? O pessoal chega no ChatGPT perguntando o que aconteceu tal coisa, né? Da data tal. E aí o que acontece? Ele consegue acessar a Folha de São Paulo através do paywall. E aí a Folha está sentindo. Não só está sentindo, como também a Folha fala que sem ouvir todos os lados, o jornalismo seria bolha. Do nada a Folha quer falar que ignorar o bolsonarismo ou o trumpismo, negar espaço às suas manifestações ou fazer oposição sistemática e seus expoentes seria abandonar compromissos de décadas assumidos pela Folha perante seus leitores. Mudaram, né? O pessoal tá bravo aqui com a Folha. Sim, bora ouvir o lado de quem quis exterminar os adversários. Quem que quis exterminar? Ninguém quis. Amigo, o fascismo não se discute, se destrói. Lado do fascismo bolsonarista, francamente, ou seja, o pessoal aqui muito democrático quer apenas um discurso único. Eles não querem que falem de trumpista, de bolsonarista, eles querem que falem só do Lulinha, né? Maravilhoso deles, que eles adoram. E olha só, mais uma vez aqui, Valdemar, né, pisando na bola, e ele comparou Jair Bolsonaro com Che Guevara. Tipo, ele fez, depois ele deu uma desculpa, falou que não comparou, né, porque era cubano de esquerda, ele comparou o processo de mitificação. Pegou mal. Imagina, você tá lá, alguém te compara com um bandido. Você vai ficar feliz? Não, tem coisas que não tem comparação. Não dá pra comparar Jair Bolsonaro
com Che Guevara. Até o pessoal da Globo News ficou pasmo. Claro que Valdemar também fala que acredita que Donald Trump é a única esperança para o Brasil. Isso eu falo há muito tempo, né? Tá descobrindo agora a roda. Tarcísio disse que se for candidato a presidente, vai para o PL, diz Valdemar Costa Neto. Então, Tarcísio, tá aí, ó. Tarcísio cita JK e diz que será preciso fazer 40 anos em 4 após o Lula. Eu não sei, ele aceitou ser presidente? Tipo assim, eu só lembro do Tarcísio falando que não queria. Já tá, pelo visto, tá alinhado, né? Centrão já decidiu que Tarcísio será o seu candidato a presidente em 2026. Inclusive tem um vice extremamente estranho aí na jogada. Governadores de direita deixam Trump em segundo plano e reforçam elogios a Milei após tarifaço, tá? Só que é aquela coisa, Milei... ele é brother, né? Quase, eu não vou falar essa palavra de submisso, mas é o cara que está trabalhando através do Trump também, tá? Então o Trump que permitiu tudo o que está acontecendo na Argentina, inclusive faz negociações muito boas aí, com tarifas muito baixas, né? Falando em Trump, mais uma vez, só para lembrar, Snoop Dogg critica a LGTV em personagens do filme. Mais e mais personalidades estão criando coragem de fazer justamente o quê? Falar sobre a questão woke, né, e de toda a lacração, né? Estão acordando para a vida, porque o Trump chegou com o anti-woke. STF estuda reajuste salarial de 24% para servidores do judiciário, mais um aumento aí. Tem dinheiro sobrando para todo mundo, né? É uma coisa muito, vamos dizer assim, fácil para eles, né? Pegar o dinheiro do povo e investir neles, né? Por mais que a gente vê cada vez mais a gente se ferrando, mas eles provavelmente têm uma vida muito tranquila. Advogado de Trump, ele é líder do PT, né? E o líder do PT trocam farpas. Esse advogado do Trump está cada vez mais falando, inclusive citou, né, que nem sabia que Lindbergh Farias recebeu 4,5 milhões em propinas. O que aconteceu com o caso dele? Não só esse advogado do Trump está simplesmente pegando a Trump Media e fazendo processos, né, contra aqui pessoas do Brasil, ele também vocaliza bastante com a questão da esquerda aqui, né, dando cutucadas. Agora, para falar um pouco de Brasil, o quanto esse lugar está complicadíssimo, CV mata dono de espetinho após o valor do ponto subir para R$1.000. Olha só, então ele era cobrado para funcionar o estabelecimento dele, o valor, e subiu. E aí o que ele fez? Ele conseguiu enviar apenas R$400. Os caras falam, não, 400 é pouco, queria 1.000 e o cara foi morto, né? Esse é o Brasil. Por exemplo, fotógrafo da Rede Globo é preso por mandar matar a mulher com 13 tiros. 2 dias antes do crime, o fotógrafo ameaçou a mulher por dívida e disse que seria a última cobrança por mensagem, né? Então, ele, pelo visto, não só é um fotógrafo, como ele gostava de emprestar dinheiro. E quando ele empresta dinheiro, aparentemente ele fica um pouco nervoso para receber de volta. Por isso que adeus Brasil, saída de milionários do país aumenta 50% em um ano. Não só a insegurança, né, questão de segurança mesmo, a violência, tem a questão da insegurança comercial, do mercado sendo afetado por políticas de esquerda, com falas que derrubam bancos. Então o que acontece com o Brasil? Os milionários vazam, né, e aumentou 50% em um ano e tende a subir ainda mais. E o que acontece quando milionários vão embora? Os empregos somem, porque milionário com certeza está empregando alguém, certo? ONU diz que só 18 delegações têm hospedagem há 3 meses da COP30 e 90% reclamam de preços, né? A gente viu aqueles valores de R$100 mil. Isso aqui é muito legal para você ver quanto o Brasil se perdeu completamente, tá? O oportunismo é sem noção, né? E eles devem pensar assim, os europeus são bobões, né? Vamos cobrar o quanto a gente quer. Não é muito mentira, porque o fortalecimento da extrema-direita foi consequência de portas abertas a refugiados, diz a Merkel. Você imagina, a direita sempre defendeu muro do Trump, né? Fazer a soberania de verdade, não deixar entrar qualquer um. Do nada, chega aí a Merkel e fala, não, o problema da extrema-direita é que entrou gente de fora. Se fosse depender da direita, não iria entrar ninguém. Por isso que os caras aqui no Brasil estão cobrando tanto. E para finalizar, polêmica. Isso aqui é polêmico, hein? Cuidado. Estudo sugere que comer carne não aumenta risco de morte. Meu Deus, mudou bastante. Né? E é polêmico esse assunto aqui. Polêmico. Por quê? Porque sempre falam que é uma das piores coisas que existe. Né? Ultimamente, nossa, dá todo tipo de problema. Eu não sei por que eles tendem a querer falar que a proteína animal é um negócio muito nocivo. Se for de grilo, tá ok, né? Mas enfim. Pessoal, muito obrigado pela visita de vocês. Obrigado pelo carinho. Estamos aí praticamente todos os dias. Ontem vídeo exclusivo. E estamos juntos.
Tá difícil, mas se você percebe que as notícias estão mudando, as coisas estão ficando um pouquinho mais interessantes, dá para dar um respiro. Vocês estão sentindo um ar para respirar, né? Pois é, esperamos que esse ar signifique uma saída nessa caverna tão escura que a gente não está achando a luz. Mas pode ser que a gente ache o caminho seguindo essa brisa, esse ar fresco. Vamos ver. Pessoal, muito obrigado. A gente se fala e até mais.